Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas e agora estamos no capítulo 23 e o verso 50. O relato aqui do sepultamento do corpo do Senhor Jesus. Lendo, portanto, versos 50 a 56, que termina assim também o capítulo 23. Lendo então a palavra de Deus, atenção, um homem por nome José, homem bom e justo, um membro do conselho, abre parênteses, mas que não tinha concordado com a decisão e o procedimento dos outros, fecha parênteses, de Arimateia, cidade dos judeus, o qual também esperava o reino de Deus. Este foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então ele o tirou, o envolveu com um lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E era o dia da preparação. O sábado estava para começar. Já as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram e viram o túmulo, e que o corpo dele foi colocado ali. Então elas retornaram e prepararam especiarias e perfumes e descansaram no sábado, segundo o mandamento. Eu vou ler uma harmonização de todos os relatos do sepultamento, que todos os 4 evangelhos tratam do assunto. E o relato aqui de Lucas é um pouquinho assim resumido. Só quero destacar aqui o verso 54. Diz aqui, era o dia da preparação, o sábado estava para começar. Isto é, faltava pouco para 18 horas naquela sexta-feira. Então, fatalmente, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Agora, eu vou ler uma harmonização que quem tem o apêndice é o número 41. José de Arimateia era um homem importante na cidade. Ele era rico, Mateus, um membro destacado do Sinédrio, Marcos. Qualquer governador que se prezasse faria por aonde ter conhecimento de todas as pessoas importantes dentro da área de sua jurisdição. De sorte que Pilatos certamente sabia quem era José, mesmo que não o conhecesse pessoalmente. Parece que José conseguiu audiência com ele sem dificuldade. José era um homem bom e justo, Lucas, que também tinha se tornado discípulo de Jesus, Mateus, mas que não tinha se declarado abertamente, abre aspas, por medo dos judeus, isso em João 19. Ele tinha guardado a vez, assim como o dono do jumentinho e dono do cenáculo, que certamente receberam aviso prévio quanto ao papel que lhes cabia, José também tinha sido preparado. Não foi por acaso que ele tinha um sepulcro sobrando, completo com uma grande pedra boa para ser selada. Não. Sendo que ele tinha condições financeiras, ele tinha comprado o lote que Deus lhe indicou e tinha mandado cavar um sepulcro na rocha sedimentária. Isso está Mateus, Marcos, Lucas. Segundo Isaías 53, verso 9, o servo de Jeová havia de ter um túmulo de rico, e não o que um criminoso qualquer receberia. Abre parênteses, o pai não permitiu que o corpo do filho sofresse tal humilhação, mas as provas da ressurreição também estavam em jogo. Fecha parênteses. 2. Nicodemos era um fariseu e um príncipe dos judeus, João 3, aquele que veio a Jesus de noite. Já que ele deu início à sua entrevista afirmando que Jesus era um mestre vindo de Deus, ele certamente se tornou um discípulo, sendo que ele defendeu Jesus abertamente. Isso está em João 7, 50 e 51. A sua tendência era bem conhecida, presumivelmente.
Ele também tinha sido preparado para auxiliar José com o sepultamento. Ele comprou um composto de mirra e aloés, quase 100 libras, 45 quilos. Isto está em João 19:39, o que representava um investimento de algum tamanho. E o colocou dentro do túmulo a tempo de ajudar José com o corpo. Embora o texto não o diga, é bem provável que tenha sido ele que providenciou também as tiras de linho para embrulhar o corpo. Obviamente, todos os preparativos tinham de estar prontos antes do momento do sepultamento. 3. No momento certo, José foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos. Como já dissemos, aparentemente ele conseguiu audiência sem dificuldade. Mas Marcos 15:44 diz: Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido, que é Jesus, e chamando o centurião, perguntou-lhe quando ele tinha morrido. Assim que Jesus morreu, o centurião provavelmente deixou o lugar, voltando ao quartel-geral. Deve ter recebido instrução específica sobre Jesus. Deve ter se sentido na obrigação de colocar Pilatos a par dos acontecimentos inusitados. Mas parece que José chegou primeiro, mas por pouco. Se o centurião tivesse chegado primeiro, ele já estaria com Pilatos dando relatório quando José chegou. Ora, José estava armado, observando de longe. Assim que Jesus despediu o Espírito, José se dirigiu a Pilatos. Aí Marcos acrescenta, tendo-se certificado pelo centurião, Pilatos deu o corpo a José. Então, 4. Então José e Nicodemos se encontraram na cruz, removeram o corpo. José tinha comprado um lençol de linho, o que os dois utilizaram para transportar o corpo até o túmulo. É óbvio que o túmulo havia sido preparado de antemão, como já dissemos. Mateus e João dizem que era novo, enquanto Lucas e João acrescentam que nunca havia sido usado. João acrescenta que ficava num jardim perto de Gólgota. Uma vez dentro do sepulcro, eles prepararam o corpo para sepultamento. João 19:40. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em tiras de linho com as especiarias, segundo o costume dos judeus. Ora, quantas tiras de linho seriam necessárias para segurar 45 quilos de especiarias? O resultado pareceria com um casulo, ou talvez uma múmia, exceto que não incluiu a cabeça. A cabeça foi coberta com um lenço, isso está em João 20, verso 7. 6. Quando terminaram a tarefa, eles rolaram uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro e se retiraram. Isso em Mateus e Marcos. Se a rolaram, era na forma de roda. Teria um sulco com ligeira inclinação para que José e Nicodemos pudessem rolar para baixo sem dificuldade. Mas chegando no lugar, parou. Mas levaria vários homens para fazer rolar inclinação acima, pois a pedra era muito grande. Marcos 16, verso 4. Pedra muito grande. 7. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo foi levado e ficaram sentadas em frente ao túmulo. Mateus, Marcos e Lucas. Quer dizer, viram o lugar onde o corpo foi levado, mas obviamente não olharam para dentro do túmulo. Lá dentro tinha 45 quilos de especiarias, com tiras de linho em número suficiente para embrulhar essas especiarias. Lucas 23:56 deixa isto claro. Voltando elas, prepararam especiarias e perfumes e no sábado descansaram conforme o mandamento. Ora, parece claro que elas não sabiam que os homens já tinham feito tudo. 8. Embora subsequente ao sepultamento em si, o vigiar do túmulo é importante.
é relatado em Mateus 27, versos 62 a 66. Eu vou ler isso aqui agora. No dia seguinte, o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram juntos a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordene, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham de noite e o furtem, e digam ao povo que ele foi ressuscitado entre os mortos. O último engano será pior do que o primeiro. Mas Pilatos lhe disse: vocês têm uma guarda? Podem ir e guardá-lo como melhor lhes parecer. Aí eles foram e seguraram o túmulo com a guarda após terem selado a pedra. Só vou comentar esse último caso aqui. Pilatos estava feliz? Certamente que não estava. Talvez, quem sabe, ele não era tão estúpido como alguém poderia querer imaginar. A partir de Marcos 15, sabemos que ele pediu relatório explicativo ao centurião, que tinha de explicar por que Jesus morreu tão cedo. Quando ele disse, então, aos podem ir guardá-lo como melhor lhes parecer. Pois não. Ironicamente, aqueles grandes campeões do sábado foram obrigados a violar o sábado, exatamente o sábado, para segurarem o sepulcro. Eles achavam que estavam sendo espertos, mas meramente colaboraram com Deus. A iniciativa deles tão somente tornou as evidências a favor da ressurreição ainda mais fortes. Pense um pouco. Quem removeu a pedra? A pedra foi selada com o selo do império. Os guardas não iriam tocar numa pedra levando o selo de Roma. Está doido? Mesmo porque também não teriam motivo para fazer isso. As mulheres não teriam força física necessária para fazer isso. Pois então, quem removeu a pedra? Só o anjo fatal. Voltando então agora ao texto de Lucas, chegamos ao dia da ressurreição, capítulo 24. Como estamos lendo Lucas, eu vou ler aqui versos 1 a 12, mas depois eu vou voltar e ler uma harmonização dos diversos relatos, porque naturalmente sem a ressurreição a nossa fé é vã. Então precisamos realmente ter uma clara visão da historicidade da ressurreição. Mesmo porque uns e outros inimigos da Bíblia têm argumentado que existem contradições insolúveis entre os diversos relatos da ressurreição. Por isso também eu vou ler uma harmonização para provar cabalmente que não existe nenhuma discrepância. Mas primeiro, vamos ouvir Lucas. Eu vou ler versos 1 a 12 mesmo. Aí, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, elas foram ao túmulo, as mulheres no caso, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Elas encontraram a pedra revolvida do túmulo e entraram, ou ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, 2 homens materializaram-se ao lado delas com roupa deslumbrante. Aí, ficando amedrontadas, elas inclinaram o rosto para o chão. E eles disseram a elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Então, se lembraram de suas palavras. E regressando do túmulo,
Elas relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. Mas as palavras delas lhes pareciam loucura. Não creram nelas. Abre parênteses, mas Pedro tinha se levantado e corrido até o túmulo, e abaixando-se, ele viu só as tiras de linho deitadas, retirou-se, maravilhando consigo o que tinha acontecido. Esse verso 12 eu coloquei entre parênteses porque, segundo João, o relato aqui de Lucas está um pouquinho fora da sequência cronológica. Só isso. Agora, os discípulos, os apóstolos, já haviam sido escaldados, se posso usar essa expressão, e as suas esperanças haviam sido derrubadas. Eles esperavam que Jesus fosse inaugurar o reino messiânico ali, o que não aconteceu. Então, eles estão realmente no fundo do poço, estão realmente num desânimo e não querem acreditar. As mulheres chegam, não querem acreditar. Mas agora eu vou ler uma harmonização dos relatos da ressurreição. Quem já viu a harmonia que de fato está no apêndice, isso aqui é uma revisão feita em cima dessa, então aqui já é um pouquinho mais atualizado e melhor bolado, se posso me expressar dessa forma. Esta versão não está no apêndice. O que está no apêndice é uma coisa muito parecida, mas eu agora vou ler uma revisão que fiz muito recentemente, há 2 meses, por sinal. Lendo então, os que se opõem a uma Bíblia com autoridade objetiva vivem afirmando que existem discrepâncias insuperáveis entre os relatos dos 4 evangelhos. O meu propósito aqui é demonstrar que não existe discrepância. 0. Antes do dia, o sábado, os guardas selaram a pedra e se puseram a vigiar. Isto faz parte necessária do pano de fundo, do que nós vamos agora depois ver. 1. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nenhum dos evangelistas menciona o momento da ressurreição. Provavelmente porque essa informação nunca foi revelada. O fato é tido como dado. Em Colossenses 1:18 e Apocalipse 1:5, lemos o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a sair daquele ventre mostrengo, nessa figura de linguagem um pouquinho desagradável. E na 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 e 23, ele é chamado de primícias dos mortos da ressurreição. Então, ressuscitou, isso é dado como fato. Agora, número 2, cedo de manhã, domingo, as mulheres se dirigiram ao túmulo. A Madalena, João, Madalena e Maria, Mateus, Madalena, Maria e Salomé, Marcos, Madalena, Maria, Joana e outras, Lucas. Os relatos dizem que foi muito cedo, começando a amanhecer, ainda escuro, mas até chegarem ao túmulo, o sol já tinha aparecido. Não há discrepância. Olha, aquele jardim fica no lado oeste de uma montanha e, portanto, o túmulo estaria em sombra, além da sombra das árvores. Elas saíram de casa quando ainda era meio escuro, mas ao chegarem já era dia no vale, onde o sol já estava podendo atingir. A área do túmulo ainda estaria um pouco escura. 3. A caminho, elas dizem entre si: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Isso em Marcos 16, porque a pedra era muito grande. 4. Antes que elas chegassem, um anjo removeu a pedra, acompanhado de terremoto, etc. Mateus 28, versos 2 a 4. A remoção da pedra não foi para deixar Jesus sair, foi para deixar testemunhas entrar. Se dispuséssemos apenas do relato de Mateus, poderíamos pensar que as mulheres viram o anjo com brilho fora do sepulcro.
Mas uma comparação com os outros relatos nos leva a outra conclusão. Mas então, como sabemos desses detalhes? Eu digo o seguinte, Mateus 28:11 diz que alguns da guarda foram aos sacerdotes e aceitaram dinheiro grande para espalhar relato falso. Alguns. Mas e os outros guardas? Não duvido que alguns deles se converteram genuinamente e eles deram testemunho ocular à comunidade cristã. 5. As mulheres chegaram e viram que a pedra tinha sido removida, mas o anjo não estava mais do lado de fora, visível. Se o anjo ainda tivesse sido visível, Madalena não teria saído correndo, pois não teria pensado que o corpo havia sido roubado. Mas em João 20 diz que ela saiu correndo. A hipótese de que ela teria vindo uma vez sozinha antes das outras é muito pouco provável, como eu vou dizer no ponto que segue. 6. Madalena se mandou para informar Pedro, dizendo que o corpo foi roubado. Ela não entrou, ela viu que a porta estava aberta e se mandou. Pedro e João correram ao túmulo para ver, João 20, versos 2 e 3. O fato dela ter utilizado o verbo no plural, não sabemos, verso 2, mostra que ela não foi sozinha ao túmulo. 7. Antes de Pedro e João chegarem, as outras mulheres entraram no túmulo e viram e ouviram os anjos. Entendo que Mateus e Marcos são paralelos aqui, descrevendo o mesmo acontecimento. O anjo que removeu a pedra agora estava dentro do sepulcro, sentado ao lado direito. Havia desligado seu brilho e parecia ser um jovem vestido em branco. Cada relato fornece alguns detalhes diferentes da fala do anjo. Ofereço aqui uma harmonização dos dois, Mateus e Marcos. Ao entrarem no sepulcro, elas viram um jovem vestido de talar branco assentado à direita e ficaram amedrontadas. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não fiquem amedrontadas. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, assim como tinha dito. Venham, vejam o lugar onde o colocaram. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele, inclusive Pedro, ele ressuscitou dentre os mortos. E atenção, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele vos disse. Pronto, eu já vos avisei. Fecha aspas. Eu abro aqui o meu comentário, quase dá a impressão de que o anjo ficou aliviado ao terminar o que tinha de fazer. Mas ele fala assim, pronto, eu já vos avisei. Agora, voltando ao comentário, não mais a harmonização dos dois, porém as mulheres não estavam satisfeitas. Estava sendo difícil a elas assimilar a falta do corpo. Ora, vieram carregando especiarias para cuidar desse corpo. Foi em vão o seu esforço? Elas não sabiam quem seria esse tal jovem. Estava tudo estranho demais. Lembraram os soldados esticados no chão lá fora, feito morto. Entendo que Lucas fornece uma segunda rodada. Aí o anjo chama um colega e ambos ligaram o brilho, produzindo efeitos de choque. Então, citaram as palavras do próprio Jesus e o que elas lembraram, e com isso se deram por satisfeitas e foram embora. Elas lembraram porque você se lembra que elas estavam sempre provendo as necessidades de Jesus e certamente estavam acompanhando muita coisa e ouviram muita coisa. 8. Elas saíram do túmulo com medo. Não disseram nada aos guardas ou a quem mais encontrassem. Mateus e Marcos. 9. Provavelmente logo após a saída das mulheres e antes da chegada de Pedro e João, os guardas se mandaram. Mateus 28. Aí, número 10, Pedro e João chegaram e voltaram às suas casas. Verso 8,
Aí é João 20, 4 a 10, que fala sobre isso. Verso 8 diz que João, o autor do Evangelho de João, viu e creu. Mas o que foi que João viu que levou ele a crer? Ele viu as tiras de linho deitadas, isto é, na forma do corpo. Só que não havia corpo. Se alguém tivesse roubado o corpo, como Madalena supunha, teriam levado o embrulho inteiro, muito mais fácil de carregar. E aí não teria nada, tiras de linho no chão. Se alguém tivesse desembrulhado o corpo, sabe-se lá por que motivo, haveria um montão de tiras de linho misturadas com especiarias. Aliás, quanto pano seria necessário para segurar 45 quilos de especiarias? Não. Jesus meramente passou pelo pano, como mais tarde passaria pela parede do cenáculo, deixando o embrulho como se fosse uma múmia, ou melhor falando, um casulo vazio. Quando João viu aquilo, entendeu que a única explicação possível era ressurreição. Viu e creu. Número 11. Madalena voltou ao sepulcro, mas chegou lá após a saída de todos. Quer dizer, guardas, inclusive guardas, João. Por isso que imaginou que Jesus fosse o jardineiro. Jesus apareceu a ela primeiro, Marcos 16, verso 9, João 20. Quando os discípulos, Pedro e João, saíram correndo da casa, naturalmente Madalena os seguiu de volta ao túmulo. Mas estava sem fôlego, não podendo acompanhar o pique dos homens. Aliás, pensando bem, naquela cultura, a mulher teria poucas ocasiões para correr e, portanto, estaria bem cansada. Mas nem por isso ela iria ficar do lado de fora. Talvez tenha chegado de volta quando eles, os dois, estavam saindo, senão havia encontrado já no caminho. No verso 12, João diz que ela viu 2 anjos. Mas como poderia João saber que eram anjos? Ele acabava de sair e bem sabia que não havia ser humano ali, que os anjos não se apresentaram a Pedro e João. Eu presumo exatamente que os guardas já estavam longe quando os dois chegaram. Os anjos estavam em branco, mas provavelmente sem brilho, isto é, para Madalena. Ou isso teria sacudido ela, quebrando o desespero. Ela estava tão controlada pelo desespero que nem o casulo vazio fez ela parar e refletir. 12. Então, Jesus apareceu às outras mulheres e elas seguiram para informar os discípulos. Seria razoável perguntar como disporia Madalena de tempo suficiente para ir e voltar e Jesus aparecer a ela primeiro e ainda ter tempo para aparecer às outras mulheres antes que chegassem os discípulos. Ainda mais porque Mateus 28, verso 8 diz que elas saíram depressa e correndo. Ofereço as considerações que seguem para aliviar a dificuldade percebida. 1. Jerusalém daquele tempo era pequena e as distâncias eram curtas. João 19, 42 diz mesmo que ficava perto. Provavelmente não passava de 1 quilômetro entre o túmulo e a casa de Pedro, bem como as casas onde os outros estavam. 2. As mulheres provavelmente demoraram para entrar no túmulo. Os guardas parecendo mortos, escuro, assustadiço, é cemitério, tudo estranho. Madalena, a impulsiva, não estava. Elas estariam desconfiadas. Madalena bem que poderia estar quase chegando na casa de Pedro quando finalmente as outras criaram a coragem de entrar no sepulcro. 3. Tanto Madalena como Pedro e João estavam excitados e com bastante adrenalina. Não demorou tanto. 4. As mulheres saíram correndo do sepulcro e do jardim, mas não necessariamente o percurso inteiro. Uma vez fora do jardim e em terreno, digamos, seguro, provavelmente diminuíram a marcha ou até pararam para se recompor e discutir o ocorrido. Maria, mãe de Tiago, não é mais mulher nova.
E, aliás, nenhuma delas tinha costume de correr, para nem comentar o tipo de roupa que as mulheres usavam. Somando tudo, não vejo motivo para duvidar do texto. Tudo ocorreu exatamente como diz. 13. Madalena foi e informou os discípulos. 14. Mais tarde, no mesmo dia, Jesus apareceu a Pedro. Ver Lucas 24, 34, que vamos... Acho que já... Não, ainda vou ler. Não vejo como estabelecer a sequência correta dos itens 14, que Jesus aparece a Pedro, e 15, que é o caso caminho a Emaús. Poderia ter sido o contrário. Depois, durante o domingo da ressurreição, não sabemos a hora, muitos santos ressurretos entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso está em Mateus 27 e verso 53. O que, aliás, seria uma confirmação dramática para os que receberam essa visita. Pense só. Alguém bate na tua porta e você abre e lá está alguém que morreu há 15 anos. Depois vem o episódio de Emaús, mas eu agora vou voltar a Lucas, porque é Lucas que tem um relato mais completo a respeito desse episódio. E depois, quando os dois de Emaús chegam de volta, e lá Jesus aparece lá aos 11, mas no fato eram 12, Tomé ausente. Depois que Jesus vai embora, Tomé chegou. A minha conclusão é esta. Resumindo, não vejo motivo para duvidar. Tudo aconteceu exatamente como o texto descreve. Não existem discrepâncias, apesar da variedade de detalhes fornecida por várias testemunhas oculares, incluindo guardas convertidos, digo eu, e registrada por 4 evangelistas diferentes. É o que deveríamos esperar de um texto inspirado. Inspirado e preservado até hoje. Até aí, então, a minha harmonização. Agora...